Olá, bom dia. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo dessa sexta-feira. As determinações da primeira etapa atrasaram a escolha dos voluntários para testes da Butanvac em humanos. O estudo, que recebeu mais de 9 mil inscrições, selecionou por enquanto apenas 120 pessoas. As muitas exigências para o estudo clínico da Butanvac em humanos têm adiado a escolha dos 418 voluntários para a primeira fase dos testes no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, no interior paulista. Segundo um dos responsáveis pelo recrutamento, a fase é a mais rigorosa da pesquisa. Com isso, até o momento, foram selecionados 120 voluntários de um total de 9 mil inscritos. A ideia era concluir o recrutamento e a vacinação em 7 dias. A nova previsão é de que essa fase agora pode durar de 10 a 14 dias. Para essa etapa, o Butantan e o HC buscam voluntários com mais de 18 anos que não tenham tomado nenhuma vacina e nem tido a Covid-19. As inscrições podem ser feitas no site do hospital. O objetivo da fase é observar a eficácia imunológica da Butanvac. A vacina é uma aposta de produção em ampla escala que pode não só atender o Brasil, mas outros países com dificuldades de acesso a imunizantes. Na Grécia, os bombeiros lutam contra um incêndio a 30 quilômetros de Atenas. 5 regiões foram evacuadas. Pelo menos 5 pessoas ficaram feridas. Os incêndios florestais não dão descanso na Grécia. A localidade de Áfrinas, 30 quilômetros ao norte da capital Atenas, sofre com as chamas que ficaram mais violentas por causa da força do vento. O fogo deixou até agora pelo menos 5 feridos. Várias localidades tiveram de ser esvaziadas e casas foram destruídas. A estrada que liga Atenas à região norte do país e a rodovia nacional foram bloqueadas por precaução. Ao menos 450 bombeiros gregos trabalham para conter as chamas, auxiliados por apoio aéreo e veículos terrestres. A Proteção Civil grega deve receber reforços da França, Chipre, Suécia e Israel. E agora vamos ver como fica o tempo nessa sexta-feira em todo o Brasil. A sexta-feira encerra a semana com previsão de chuva em praticamente toda a costa leste do país. Na região sul, o Rio Grande do Sul segue com previsão de tempo bastante firme e seco, mas entre a costa leste de Santa Catarina e do Paraná, tem previsão de chuva por causa da circulação dos ventos marítimos. Esta mesma circulação de ventos consegue empurrar as nuvens para dentro do continente, o que mantém a condição de tempo bastante encoberto em praticamente todas as áreas do estado do Paraná e também sobre o extremo sul do Mato Grosso do Sul. No sudeste do país é praticamente a mesma situação. A circulação dos ventos mantém a condição de chuva sobre o extremo sul de São Paulo e também sobre o Rio de Janeiro e Espírito Santo. E esta circulação também mantém a condição de tempo encoberta em praticamente toda a faixa leste do sudeste e de uma área que vai desde o centro até o leste de Minas Gerais. No centro-oeste do país, a previsão é de tempo muito firme, seco e ensolarado. O sol vai predominar e as temperaturas vão entrar em gradual elevação ao longo do fim desta semana. No Nordeste também chove em toda a faixa leste da região, com volumes bastante expressivos, desde o litoral sul da Bahia até o leste do Pernambuco. E esta chuva já está em estado de atenção, pois já choveu muito nos últimos dias nestas áreas da região. No interior do Nordeste, o tempo segue bastante firme, mas a nebulosidade consegue alcançar áreas do leste do Piauí e também todo o interior do Pernambuco. E a chuva persiste sobre a faixa norte do estado do Maranhão. Na região norte do país, a chuva também persiste sobre a metade norte da região. Enquanto isso, o estado do Tocantins, boa parte do Pará, sul do Amazonas, Acre e Rondônia seguem com previsão de tempo bastante firme e seco e com altas temperaturas. E falando em temperaturas, em Salvador o dia começa com 21 e a máxima é de 28 graus na tarde desta sexta-feira. No Rio de Janeiro, o amanhecer ainda será um pouco mais gelado, com mínima de 13 e máxima de 26 graus à tarde. Em Porto Alegre, o dia começa com 10 e a máxima de 24 graus, calorão de 37 graus em Cuiabá e em Manaus a máxima alcança os 32 graus nesta sexta-feira. No esporte, Tandara, da seleção feminina de vôlei de quadra, foi suspensa dos Jogos de Tóquio. A jogadora cometeu violação da regra antidoping. O exame que detectou a substância proibida foi realizado antes das Olimpíadas, no dia 7 de julho, no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro.
Em nota, o COB disse que foi informado sobre a suspensão provisória da atleta pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. O Comitê Olímpico do Brasil não informou qual foi o tipo de violação cometido pela jogadora. A oposta, que participou de todos os jogos da seleção em Tóquio, retorna ao Brasil ainda nesta sexta-feira. Nas redes sociais, Tandara disse que só vai se pronunciar após a conclusão do caso. E agora estou ao vivo com Kleber Werneck com a dica dessa sexta-feira. Bom dia, Kleber. Bom dia. E hoje nós vamos falar de redes sociais. Quem não gosta de redes sociais, né? Muita gente fica quase que o tempo todo online, mas é preciso tomar alguns cuidados para não exagerar. E essa é a dica de hoje. Vamos ver? Já existem países que estão controlando, como lei. China é um deles. Você tem um período de 2 horas por dia para crianças para consumir a rede social. A rede social ela traz diversos malefícios, né? Eu comprovei isso em artigo científico que foi aprovado pelo comitê. Você aumenta a liberação da dopamina, por exemplo, que é o neurotransmissor da recompensa. Cada like, cada comentário, cada foto que você publica, você está liberando dosagens de dopamina. E a dopamina é viciante. Tanto que o usuário de droga, quando ele para de usar a droga, ele tem abstinência, porque o corpo não produz a dopamina como deveria, já que tinha droga para aumentar essa produção. Então, essa dopamina é liberada o tempo inteiro. E quem cobra a liberação da dopamina é a ansiedade. Então, a ansiedade quer que você libere a dopamina, então ela aumenta. E aí, como ela é viciante, você quer mais dopamina e a ansiedade aumenta mais ainda, e aí torna-se um ciclo. Quando esse ciclo aumenta, e aí você tem outros padrões, outras questões, você começa a potencializar a sua ansiedade, que aí você já compara ela ao estresse, é a mesma coisa, vai atingir o sistema imunitário, o cortisol vai estar ali trabalhando em função de eliminá-la, e aí você vai causar disfunções que vão trazer problemas de memória, de atenção e de capacidade de raciocínio. É realmente isso, capacidade de raciocínio. Inclusive, pessoas que têm, por exemplo, tendência genética em ter mal de Alzheimer, ele tem uma tendência maior a ter o mal de Alzheimer por isso. E aí, se você abandona um pouco a internet, você entra na leitura, nos exercícios, na alimentação, numa vida mais para trás, não podemos esquecer que o nosso organismo vem lá do Paleolítico, então, quando você muda os seus costumes para antes da internet, você faz a plasticidade cerebral. A partir daí, você consegue reforçar os seus corpos neuronais, seus dendritos, para que você se mantenha mais inteligente por mais tempo, né? E você evite problemas como o mal de Alzheimer, por exemplo. Bacana. É muito boa essa dica, né? E por falar em rede social, sigam @PatiVerê, que vocês vão ver lá belas fotos e vídeos também muito divertidos, né, Pati? Com 2 L's, tá bom? E às 11 tem mais, já dá para dar um spoiler? Já dá para falar um pouquinho. Com esse tempo frio é difícil sair da cama, né? Por isso nós vamos falar da importância do sono para a saúde. Imperdível. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente volta às 11 da manhã. Não vai perder, hein? É daqui a pouquinho, a gente espera você. Até mais. Até mais.